Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo ser. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua casa, com a sua vida. Estava aqui ouvindo Nani Azevedo e me preparando aqui para entrar e dar as boas-vindas a todos vocês, de perto e de longe, todos aqueles que estão junto conosco nessa busca do conhecimento. Mais um dia nasceu com a graça de Deus, e porque cada novo instante de vida é uma dádiva, nós devemos, irmãos, aproveitar todos os momentos com alegria e com gratidão. Eu quero desejar a você que todos, aliás, eu quero desejar a todos vocês, que tenham um bom dia abençoado por Deus. Faça cada segundo, meu irmão, valer a pena. Cada segundo faça valer a pena. Deus ajuda aqueles que têm fé e nunca deixam de lutar. Então, não perca nenhuma oportunidade de estar com Deus, de falar com Deus e de agradecer a Deus por tudo, não é? Que alegria, uma alegria enorme receber você. Irmã Ivanilda, Rosângela, Marilene, irmã Rita, enfim, Marilene, Rejane, e tantas irmãos e irmãos, Elias Cordeiro, meu grande líder, Stephanie, enfim, é uma alegria receber você, aluno e aluna com excelência, para este tempo, que eu considero um tempo profético, que aos poucos está mudando as nossas vidas e a história dos nossos ministérios. Afinal, estamos em processo de crescimento, né, irmãos? Tem muita coisa para fazer ainda em nossas vidas e através de nós. Deus tem muito para fazer através de nós. Meu coração hoje se enche de gratidão a Deus por sua vida, por você, Ivanice, Stephanie, sair da sua zona de conforto para estar comigo aqui nesta aula, mostrando o quanto você é comprometido, comprometida com o Senhor e com o seu reino. Com isto, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês para a gente começar a nossa escola. Quero agradecer a irmã Gesilda, o irmão Valdeglace e Rosinete lá em Fortaleza nos acompanhando aqui, tá? Irmã Ivanice lá em Minas Gerais, doutor Marcos Barbosa, nosso médico, doutor Joaquim Neves, dentista, doutora Betânia, nossa psicóloga, Leandro, lá no Rio de Janeiro, Leandro, grande abraço, Ademilde Viana, paz querida, Neide Mendes, nossas primas lá no Rio de Janeiro, Midian e Juliana também é professora da escola bíblica, e agora ela deve estar dando aula, esse horário, ela disse que é um pouco mais cedo do que o nosso, então quem sabe ela já está com a gente daqui a pouco. Márcio e Júlia lá em Portugal, Cacilda e Marcos também, Mariana na Suécia, Charles e Jô lá na Suíça. Quero agradecer também e abençoar a vida do Massaro lá do Japão, a minha irmã lá em São Paulo com a sua família, Daniela. O Senhor te proteja, minha irmã, e te guarde dessas enfermidades. Minha sobrinha Ellen, a Covid, Eric Tati lá na Bahia, a Bispa Lili e Lana, minhas cunhadas,
Luciane e Aurinete, também meus cunhados. Marcelene e Arthur, meus primos. Carlos e Carlaíva, grande abraço. Carlinho, tá de festa hoje aí. Kiki, faz aniversário hoje. Kiki, o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão, e te faça crescer em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Você é um garoto privilegiado. Deus é contigo, meu irmão. Uma mente brilhante esse garoto tem. Todos da família Candelária que nos acompanha, Lula, Nádia, meus primos, meu tio Barbosa, Lourdinha, lá em Olinda, Figueiredo e Diná, grande abraço. Marconi, lá na Califórnia, Adriano da Fox, é o homem da segurança da nossa igreja. Que Deus te proteja, meu irmão, proteja seu filho, sua família, sua esposa, sua filhinha, enfim, e todos que fazem a tua família. Queridos, eu quero convidar você agora para a gente fazer uma oração a esse Deus maravilhoso que nos está dando mais uma oportunidade, né, Sandra? Jonas, vamos orar comigo? Para a gente agradecer a Deus este momento imperdível a cada domingo. Neste momento, vamos unir nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. O Deus que deu a arca que salvou Noé é o Deus que salva hoje através da fé. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, receba a nossa mais profunda e sincera gratidão por estarmos aqui na tua presença, junto com meus irmãos de todos os lugares. Em nome de Jesus, que esta manhã seja uma manhã da visitação do teu Espírito na vida e na casa de cada irmão, de cada irmã que participa dessa escola. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor blinde essas famílias contra todo o mal e também, principalmente, contra essa enfermidade que é a pandemia que campeia em todo o planeta, a Covid. Pai, em nome de Jesus, entra com providência, faz cessar, meu Deus, as ações deste mal sobre o teu povo. Pai querido, que esta manhã a tua palavra encontre nos corações terra fértil para se desenvolver e crescer. Faz o teu povo, meu Deus, se apaixonar a cada dia mais por esta palavra que é luz para o nosso caminho, que é lâmpada para os nossos pés. Esta palavra é uma palavra eterna que está estabelecida no céu e que tem nos conduzido para lá. Pai querido, esta manhã seja uma manhã de alegria para todos aqueles que participam conosco. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém e graças a Deus. Muito bem. Thompson, seja bem-vindo também, meu amado. Muito bem, vamos lá, irmãos. Bom, semana passada, aqui a minha contra-regra aqui, a produção está informando que eu coloquei a data na marcação da escola, a data errada, né? Mas não tem problema não. O importante é estar assistindo hoje. Depois eu faço a edição e a correção, viu? Obrigado, produção. Deus abençoe. Meus irmãos, semana passada nós fizemos uma parada, Massinha Santana, minha sobrinha. Diana, está lá em João Pessoa, né, Diana? Está na Paraíba. Olha só, semana passada nós fizemos uma parada na nossa série especial, que é a série do livro de Êxodo, porque semana passada foi a Páscoa, 4/4. Eu acho que foi por isso que eu escrevi ali a inscrição da data errada. Domingo passado nós tivemos a Páscoa e por isso nós fizemos um estudo especial sobre a verdadeira Páscoa. Mas agora nós vamos retornar ao nosso estudo, que é uma série que nós estamos fazendo no livro de Gênesis. Estamos já na aula de número 32. Muito bem. Então eu queria retornar à grande pergunta que ficou na última aula que nós tivemos da série, que foi: um fato inesperado mudou o curso dos acontecimentos na vida daquele povo. Meus irmãos, nosso Deus, um Deus invisível, conduzindo uma nação inteira a uma terra que eles nunca viram, como escravos que foram, nunca imaginaram um lugar assim. A Bíblia diz que é uma terra que mana leite e mel.
E agora, esse lugar tão sonhado estava ali pertinho. Nós estamos nos deslocando com ele do Monte Sinai. Eles saíram do Monte Sinai em direção à terra. Uma viagem que duraria, em média, uma semana, 4 a 7 dias. Dependendo dos percalços, mas em média 4 a 7 dias. Mas um fato inesperado mudou o curso desses acontecimentos. E é sobre isso que nós vamos falar. Bom, mas o que foi que aconteceu? Que fato foi este que mudou os acontecimentos no caminho do povo de Israel até a terra Canaã? Vamos relembrar. Presta atenção. Eu quero que você se desligue um pouco das coisas, dos afazeres. Põe aí na sua mão um pedaço de papel, uma caneta, a sua Bíblia, que você não pode deixar de tê-la, para que você possa acompanhar a leitura. Ô Luiz, bem-vindo, meu amado, você é bem-vindo ao nosso grupo. Então, pega aí o seu papel, sua Bíblia, sua caneta, e então você agora vai anotar aquilo que Deus vai te revelar, ou talvez algumas dúvidas que vão surgir na tua mente durante a escola, durante a aula, para que você possa então, posteriormente, tirar essa dúvida. Você pode nos perguntar, tá bom? Então vamos relembrar. Então acompanha essa rememoração que eu vou fazer com você agora dos episódios. Veja bem, o Senhor, ele tirou do Egito todo o seu povo com uma promessa e uma premissa. Eles iriam até a terra prometida, a terra que Deus havia prometido ao seu primeiro pai, Abraão. Não é? E ali eles iriam habitar numa terra de sua propriedade. E Deus prometeu que esta terra seria uma terra que daria em abundância. Daí que ela era chamada uma terra que emana leite e mel. Portanto, tanto do ponto de vista de produção animal quanto vegetal, eles iriam ter em abundância e poder viver muito bem com a sua família servindo ao seu Deus. Agora, passados 6 meses parados ali em frente ao Monte Sinai, quando por 2 vezes Moisés subiu e passou 40 dias e 40 noites com o Senhor, recebendo as leis de Deus para o povo, recebendo as tábuas da lei. Vocês lembram que as primeiras tábuas, Moisés tão aborrecido ficou com o pecado do povo, com a falta de comprometimento do povo com Deus, que ele quebrou as tábuas ao pé do monte, jogou-as e quebrou, desesperadamente. Mas Deus mandou que ele talhasse uma segunda pedra, que o Senhor iria escrever o que já tinha escrevido novamente. Então, ao cabo de 6 meses parado ali em frente ao Monte Sinai, o povo agora está a caminho da sua terra, em direção à fronteira de Canaã, que era chamada de Cades Barneia. Era a fronteira para entrar em Canaã. Irmãos, durante 430 anos, sem herança, sem propriedade, sem posses, sendo sujeitos a um tipo de vida com tratamento desumano, os fracos sendo dominados, pelos fortes. A liberdade, ela desapareceu dos olhos da vida desse povo, né? Um povo que foi criado livre. Seus pais conheceram a liberdade, Abraão, Isaque, Jacó, José, e conheceram o Deus da liberdade. Mas, durante 430 anos, os egípcios obrigavam os filhos de Israel a servirem com rigor, e eles sentiram o gosto amargo da escravidão. E os lamentos deles subiam diariamente aos céus e chegaram a Deus, e Deus ouviu e lançou numa humilde choupana, a choupana de Arão e Joquebede, a semente de um homem cuja mente e coração
se escreveriam as leis de Deus e os seus mandamentos. Um homem que Deus o levantaria sozinho contra um império. E vocês já conhecem a história. É a história de Moisés, que Deus, com mão forte e poderosa, liberta esse povo que durante 430 anos foram escravos e os conduz pelo deserto numa condução milagrosa. Olha bem, coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, mar se abrindo, destruição dos inimigos, rocha que brota água, os calçados que não se envelhecem, não se quebram, nem roupas que se envelhecem, não se tem notícia de uma doença, nem tampouco de uma pandemia, não morre ninguém, todos são milagrosamente protegidos pelo Altíssimo. E agora, caminham sozinhos? Não, eles não estão sozinhos, não vão sozinhos, o próprio Deus caminha com eles. E eu paro aqui, nesse momento, para fazer uma pergunta aos meus irmãos. Eu quero que você preste bem atenção a esta pergunta que eu vou lhe fazer. Depois de toda essa narrativa que eu fiz para você, depois de toda essa exposição, eu quero que você imagine que você estivesse no meio deste povo que sofreu todos esses anos lá e foi liberto por este Deus de uma forma poderosa, majestosa. E agora você está no deserto junto com esse povo, e você e sua família está no deserto ali, aguardando a chegada daquele lugar que Deus prometeu. Agora, a minha pergunta para você é a seguinte: eu quero que você participe. Se você, Diana, se você, Luiz, se você, Rosângela, se você, Jonas, se você, Dora, se você, Elias, se você, Ademilde, Rejane, Nilda, Neuza, Marilene e todos os demais que estão comigo aqui, se você estivesse lá, se você fizesse parte desse povo, qual o sentimento que você teria em relação a esse Deus? Se você, como eles, tivesse a oportunidade de falar com este Deus, que palavras brotariam do seu coração para Deus? Escreve aí. O que é que você ia dizer? Que palavras você teria para esse Deus, se você estivesse lá? Diz aí. Eu quero que você participe. Vou te dar um minutinho. Rosângela Carvalho, ela diz que seria um sentimento de gratidão. O Luiz, meu líder, ele diz que seria uma gratidão eterna a Deus. Você, o que diz? Participe, escreva aí, diga aí o que é que você, que sentimento. Ivanice, de agradecimento, de sentir a presença dele. Parabéns. Sandra, muito obrigado. Ademil, de agradecimentos. Deus de amor, de gratidão e esperança. Elias Cordeiro. Marilene, diria obrigado, meu Deus. Isso. Ou seja, o sentimento que todos vocês teriam. Thompson, é um sentimento de gratidão, não é isso, Thompson? Então, o sentimento que todos vocês teriam é o mesmo sentimento. Josélia diz que se sentiria abençoada e sempre grata a Deus, sempre grata a Deus. Ou seja, gratidão eterna. Agora, olha só. Neuza, gratidão também. Então, eu entendo aqui que todos compreendem, entendem êxtase de adoração. Muito bem, Thomas. Então eu compreendo que todos entendem que a gratidão... Dora, trataria ele de paizinho, né? Gratidão, né? Muito bem. Que todos teriam o mesmo sentimento de serem gratos a Deus pela libertação, pela vida, pela salvação, por ser tirado das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da mão dos algozes para a mão abençoadora, ser conduzida por um líder como Moisés. Meu Deus, só gratidão, só gratidão. Esse seria o sentimento de todos. É o que se esperaria desse povo, é isso. Gratidão,
reconhecimento e submissão. Mas um fato inesperado mudou o curso dos acontecimentos. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Vamos ler? Números, capítulo 11. Livro de Números, capítulo 11. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Quarto livro da Bíblia. Números, capítulo 11. Abra aí a sua Bíblia, ou o seu celular, o seu tablet, ou a sua Bíblia mesmo. No capítulo 11, os versículos 1 a 10, eu vou ler para você. Você me acompanha na sua tradução, presta bem atenção. E por estarem passando por dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus, o Senhor. Quando o Senhor ouviu as suas reclamações, diz a Bíblia, ficou irado e fez cair fogo em cima deles. O fogo queimou no meio deles e destruiu uma ponta do acampamento. Então o povo gritou pedindo socorro a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Aí puseram naquele lugar o nome de Taberá, ou Tabera, porque ali o fogo do Senhor havia queimado no meio deles. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne. Muita vontade de comer carne. E até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: se tivéssemos um pouco de carne, de carne para comer. No Egito, nós comíamos quantos peixes queríamos e era de graça. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas, dos alhos. Mas agora acabaram-se as nossas forças, não há mais nada para comer. E a única coisa que vemos é esse maná. O maná, irmãos, era parecido com pequenas sementes brancas, meio amareladas. Ele caía durante a noite, como orvalho. Com o orvalho ia caindo. No dia seguinte de manhã, o povo ia apanhá-lo em volta do acampamento. Eles o moíam em moinhos ou socavam em pilões. Cozinhavam numa panela e fazia pães achatados, que inclusive tinha gosto de pão assado com azeite, o que eles mais amavam. Mas estavam ali achando ruim. Então Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na entrada da sua barraca. O Senhor ficou muito irado e Moisés também ficou muito aborrecido. Meus irmãos, depois de vocês terem lido comigo esse texto, o que você acha que aconteceu para que o curso dos acontecimentos tenha mudado? O que desencadeou essa mudança de rota, de rumo de acontecimentos? O que você acha? O que foi que desencadeou essa mudança da rota, essa mudança de rumo nesses acontecimentos? O que foi que aconteceu? Qualquer evento isso, Luiz. O Luiz aqui já se adiantou aqui e falou sobre murmuração. Reclamação, murmuração. Mas eu vou revelar algo para vocês. Isso, Thompson, a reclamação do povo. Sentimento de ingratidão, Rosângela. Isso, Gesilda fala de ingratidão. Muito bem, é ingratidão. Se dá, isso, é isso mesmo, ingratidão. Olha só, eu quero que você vai, murmuração, né, Diana? Você vai aprender algo interessante a respeito da reclamação, a respeito da murmuração. O que eu vou te revelar hoje, eu espero que Deus acrescente mais um nível de conhecimento na tua vida. Para que no teu dia a dia
você possa não só compreender, mas também ensinar que o desdobramento desse sentimento de ingratidão, de reclamação, de murmuração. Eu vou te ensinar algo que... Isso, é isso mesmo, Ney. Muitas vezes nós fazemos é só murmurar. A Diana diz que o povo estava reclamando de barriga cheia, né, Diana? Muito bem, então olha só, vamos lá. Nós temos aqui 2 episódios de reclamação, 2, nós lemos. A primeira reclamação não nos é explicada, não nos diz do que o povo estava se queixando. Apenas nos diz que produziu a ira do Senhor. Deus, olha bem, Deus já tinha avisado a Moisés anteriormente e ao povo: é melhor que eu não vá no meio de vocês. Deus falando para Moisés: é melhor que eu não vá no meio de vocês. O meu plano, o meu projeto era de fato ir no meio de vocês. Por isso que eu ordenei que o tabernáculo fosse produzido, criado, levantado exatamente no meio do acampamento. Para quê? Para que eu tivesse no meio de vocês. Mas eu disse a você, Moisés, que eu não deveria ir no meio de vocês, porque esse povo é um povo de coração duro. Nós já lemos isso. Pois é, isso mesmo, Ivanilson. O povo já tinha a presença de Deus, principalmente, mesmo assim reclamava. Então Deus diz: eu não deveria ir no meio de vocês, porque a minha ira vai se acender contra vocês e muitos de vocês vão perecer, porque vocês são um povo de dura cerviz, de coração duro. Se eu for no meio desse povo, não vai dar certo. Mas Moisés insistiu, orou, chorou, pediu: Senhor, se tu não vieres, nós não queremos ir, nós não queremos outro, queremos o Senhor, etc e tal, risca meu nome. Enfim, Moisés fez uma oração, um clamor, uma intercessão pelo povo, até que o Senhor disse: tá bom, Moisés, eu vou atender a tua oração e vou no meio do povo. Resultado, mal o povo está a caminho da terra prometida, o povo começa a murmurar e a ira do Senhor se levanta e acontece um castigo para aqueles que estavam a se queixar. A expressão taberá, que nós lemos agora... Obrigado, Luiz, por ter escrito aí e ajudado o pessoal a entender melhor a palavra. A expressão taberá, ela significa queimar, no sentido de que o fogo surge do nada, de repente. Ou seja, é como se de repente queimou. Não é? Então, a ideia que temos é que isto acontece na periferia do acampamento. Em um ponto da periferia do acampamento. E a periferia, note bem, do acampamento, ela era ocupada por estrangeiros. Mas você vai dizer assim: mas irmão, professor, estrangeiros? Nós não estamos falando do povo de Israel? Sim. Mas você deve lembrar das aulas passadas. Preste bem atenção, a ideia é que povos tinham aproveitado a oportunidade da libertação de Israel para ir junto com eles, né? E eu já havia mencionado em outras lições que não apenas os israelitas saíram do Egito, né? Mas também outros povos que estavam ali, que serviam como serviçais, como escravos. Eram outros povos que também foram dominados pelos egípcios, pela força poderosa da época. Aproveitaram a deixa e partiram também, né? Quando os portões foram abertos para que Israel fosse embora. Aliás, Israel não foi embora de uma forma simples, não. Os próprios israelitas expulsaram: vão, pelo amor dos nossos deuses, vão, porque vocês estão destruindo o Egito. E foi isso que aconteceu. As 10 pragas acabaram com o Egito. Então, muitos povos que eram também escravos com ele, que também já eram amigos, né, que conviviam com os israelitas lá no Egito, quando souberam que eles iam ser libertados, eles foram também, se juntaram a todos. E aí,
passaram a acompanhar os israelitas nessa caminhada até a terra prometida. Só que este povo que seguiu misturado com o povo de Israel não era fiel, não era ordeiro, não eram obedientes e tementes ao Deus de Abraão. E acabava por complicar a vida de Israel. Irmãos, no episódio seguinte, no versículo 4, fica mais evidente quem são eles, não é? Em algumas versões, diz assim, eu não sei se a sua versão diz isso, ele chama e o vulgo, né? Ao invés de os estrangeiros, ele diz o vulgo. Em algumas expressões diz assim. Alguns de vocês podem ter essa versão, que é a da ACF, Almeida Corrigida Fiel. Ela fala do vulgo, tem essa expressão. Seriam pessoas que não faziam parte do povo de Israel. Agora, o fato mais triste não é os estrangeiros estarem acompanhando o povo de Israel, pelo contrário, isso poderia ser até bom, porque seriam mais pessoas que se converteriam ao serviço das leis e dos mandamentos do Deus de Abraão, não é? Só que o fato mais triste é que, mesmo ali, naquele lugar, no meio daquele povo inteiro, nós percebemos que tantas vezes o povo de Deus vai se deixar influenciar por estes que não fazem parte da família de Deus. E eu quero aproveitar aqui e abrir um parêntese para perguntar se você acredita que ainda hoje o povo de Deus se deixa influenciar por aqueles que não são evangélicos, não é? Você acha que o povo de Deus, a igreja, os evangélicos, os irmãos, ainda se deixam influenciar por pessoas que não fazem parte da família de Deus, que não são evangélicos? Você acha que o povo ainda se deixa influenciar hoje? O que é que você me diz? A nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Diana diz que sim. Diana diz que o povo ainda se deixa levar, influenciar. Thompson também acha que sim. Júlia Holanda, ela não diz sim, não. Ela diz com certeza, né? Neuza também concorda. Luiz, yes. My brother. Rosângela também. A Neide Marinho, ela concorda também. A Ademilde também acha. A Ademilde Viana também acha que sim. Dora, de Jonas, diz que infelizmente muitos ainda se deixam influenciar, né? Marilene diz que são os que não são convertidos, né? Rosângela, por falta de conhecimento. A Ivanice, ela diz sim, principalmente a influência de amigos. É isso aí, Ivanice, muito bem. Então olha só, de fato, como igreja, nós precisamos ter cuidado para que pessoas que não pertencem ao corpo de Cristo, mas está infiltrada nas igrejas e que acaba por trazer aquilo que prejudica o corpo e que leva outros a serem contaminados, não é? Cuidado com as opiniões, irmãos. Cuidado com as sugestões e conselhos daqueles que não fazem parte do corpo de Cristo. Tem muita gente na igreja, amargando hoje decisões que tomaram no passado, depois de terem seguido conselhos que foram influenciados por pessoas que não têm o temor de Deus nem o conhecem. Reclamação, murmuração. Irmãos, tem essa capacidade de influenciar até mesmo aqueles que estão dentro da igreja, não é? Ela contamina quem está à sua volta. Então toma cuidado com as pessoas que você anda, com as pessoas que você se aconselha, que você ouve, que você conversa, que você convive. Toma cuidado. Às vezes a gente nem tinha reparado, né, em alguma coisa, mas quando alguém começa a reclamar, começa a murmurar, aí a gente presta atenção e muitas vezes começamos a concordar com o outro e se envolve naquela reclamação também, toma partido e de repente você foi enredado e está naquele meio e não sabe nem por quê. Tudo por causa de uma influência de reclamação e de murmuração. Por isso, presta bem atenção. Fecha a tua boca, abre teus olhos, teu coração e tua mente para a palavra de Deus. Então, irmãos, no caso aqui, que nós estamos lendo, do povo,
a reclamação era por causa da comida. Mesmo estando, veja só, preste bem atenção, olha só, mesmo estando, isso, Diana, conversa lá com o Marcelão. Marcelão é um sábio, é professor da igreja também. Olha só, mesmo estando de carona com o povo, esses estrangeiros, estando de carona com o povo de Deus, eles reclamavam da comida, que era um milagre. O maná, irmãos, era um milagre. Ao invés de serem gratos, como todos nós concordamos no início da aula, porque tinham o que comer naquele lugar, eles preferiam reclamar. E uma grande parte dos israelitas, do povo de Deus, embarcaram nessa ideia. Embarcaram nessa também, de murmurar e reclamar. Irmãos, o maná era providenciado diariamente e alimentava mais de 2 milhões de pessoas. Como é que esse povo não é capaz de perceber que estavam a viver um milagre diário? Quantos de nós, se olharmos para trás, quantos de nós, eu, você irmão que está aí participando, quantos de nós, se olharmos para trás, veremos que não tínhamos 1/3 do que temos hoje? Deus nos fez prosperar, né? E às vezes esquecemos disto. E não temos um espírito de gratidão diário. Aquele que nos tirou da escravidão para nos levar à terra prometida. Irmãos, mas alguém pode até dizer, professor, mas será que o povo não tinha o direito de reclamar porque a comida era a mesma durante todo esse tempo, durante todo o santo dia? Tinha. Agora, eu vou ensinar a você algo novo sobre essa questão da reclamação. Presta bem atenção, irmãos, presta bem atenção. O povo tinha direito de fazer alguma queixa, alguma reclamação? Tinha. O povo tinha. Moisés estava aberto. O próprio Deus estava aberto às necessidades do povo. O próprio Deus estava aberto a isso. Agora, preste bem atenção. Vamos subir mais um degrau na escala do conhecimento. Aprenda uma coisa. O problema não estava na reclamação. O problema não estava na reclamação. O problema estava na atitude. Irmãos, eu acredito que o Senhor teria aceito essa queixa se ela tivesse sido feita de uma outra maneira. Mas o povo estava choramingando pelo tempo de escravidão. Não estavam apenas murmurando, ou reclamando, ou se queixando da comida, não. O povo estava relembrando o passado, tinha os seus olhos para o antigo, para o que passou. O povo estava choramingando pelo tempo de escravidão. Eles esqueceram o resto, que viviam sob escravatura, esqueceram o trabalho forçado, esqueceram o genocídio, seus filhos eram mortos quando nasciam, esqueceram tudo isso de repente por causa de carne, de pepino e de alho. Porque no passado, porque no Egito. Deixa eu abrir teus olhos aqui. Tu vai servir a Deus olhando para a vida que tu tinha lá atrás no mundo? Tu vai reclamar para Deus das picanhas que tu comia no passado, das bebidas que tu tomava no passado, das festas que tu participava no passado, da vida desregrada, sem honra, sem lisura, de uma vida desmantelada que tu tinha no passado? Tu vai olhar para trás, como diz Luiz aqui, saudade do velho homem? Isso afronta a Deus. Não é a tua reclamação do momento. Quantas vezes nós nos dirigimos a Deus e dizemos: Senhor, nós queremos fazer melhor, do jeito que está fazendo não está dando, eu quero mais, eu quero fazer melhor. Você está se queixando a Deus por algo que você está querendo melhorar,
Mas você não está dizendo para Deus que, Senhor, quando eu estava lá no mundo era melhor, eu fazia isso, eu acontecia aquilo, eu ganhava mais, né? Eu tinha mais amigos. Tu tinha mesmo? Fica na miséria para tu ver os teus amigos, fica sem dinheiro, fica sem influência, fica sem poder para ver os amigos do passado. Então o que é que o povo estava fazendo? O povo não estava só se queixando. A queixa não dói a Deus. O que dói a Deus é a atitude. O que fere o coração do pai é a atitude. Qual é a atitude que você está se queixando? Está se queixando por quê? Qual o sentimento? Porque lá no Egito eu comia quantos peixes queria e era de graça. Eu comia pepino. Irmão, pelo amor de Deus, esse povo é louco. Como é que se faz questão por pepino? Pepino não tem sabor de nada. A gente come pepino no meio da salada para acrescentar. Vai comer um pepino, vai dizer, pepino é gostoso. Gostoso de quê? Não tem gosto de nada. Alho. Pelo amor de Deus, esse povo perdeu a noção. Mas era isso que estava acontecendo. Por quê? Por causa da influência dos estrangeiros. Os estrangeiros começaram a se queixar. Eu queria carne, não tem carne, só tem maná. E aí, o espírito da ingratidão, o espírito do queixume, da murmuração, o demônio da murmuração, se apodera do coração daqueles que dão ouvidos a isso e começa a reclamar de Deus e se lembrar do passado. Aí, irmão, aí Deus, aí tem a paciência, né? Até a paciência de Jeová tem limite. Aí diz a Bíblia que o Senhor desceu a lenha e o fogo surgiu e consumiu lá um bocado, lá na periferia do acampamento, e o resto começou a clamar, a gritar para Moisés, e Moisés vai interceder. Como grande líder, sempre se põe na brecha e vai falar com Deus, para Deus poupar a vida dos homens. E Deus atende a Moisés. Irmãos, ou seja, um povo contaminado pela reclamação, pela murmuração. Não interessava o mais extraordinário que estava acontecendo. Só que a reclamação, ela acaba por cansar até o maior líder, até o homem mais manso da terra, se cansou de tanta murmuração. Sim ou não? Até Moisés, considerado o homem mais manso da terra, né? Então, olha bem. Veja o versículo 11. O versículo 11 diz o seguinte: o Senhor ficou muito irado, e Moisés também ficou aborrecido. E disse a Deus, Moisés, por que me tens tratado tão mal? Por que estás aborrecido comigo? Por que me destes um trabalho tão pesado de dirigir todo esse povo? Eu não fiz esse povo, nem dei a ele luz, ou seja, não gerei eles. Por que me pedes que faça como uma babá e os carregue no colo como criancinhas para a terra que tu jurastes dar aos seus antepassados? Onde poderia eu conseguir carne para dar a esse povo? Eles vêm chorar perto de mim e dizem que querem comer carne. Eu sozinho não posso cuidar desse povo, isso é demais para mim. E vais me tratar desse jeito? Que pena. Tem pena de mim, tem pena de mim. Tem pena de mim ou então me mata. Se me amas, se gostas de mim, não deixes que eu continue sofrendo desse jeito. Moisés era um líder extraordinário, irmão. Moisés era um líder extraordinário. Um dos grandes personagens bíblicos. Mas ele era feito de carne e osso, né? O que é curioso, e os irmãos devem lembrar, que nós estamos a lidar com um indivíduo com mais ou menos 82, 83 anos, que era a idade de Moisés ali, né? Ele passou 40 dias lá no topo da montanha com Deus e não se cansou. 1 ano a caminhar com essa gente no deserto, e ele não discutiu, mas quando vem a murmuração, o líder se esgota. Irmãos, quando a murmuração se estabelece, olha quando a murmuração se estabelece, tira o prazer e a alegria de trabalhar com as pessoas, tira a força e cansa. Agora, o Senhor vai responder. Primeiramente, os versículos 16 e 17 diz assim, escuta aí. O Senhor Deus respondeu a Moisés: reúna para mim 70 homens que você sabe que são líderes, entre os mais respeitados do povo. Leve-os até a tenda sagrada e fique ali com eles. Eu vou descer e falarei com você ali.
tirarei uma parte do espírito de que eu lhe dei e darei a eles, para que o ajudem no pesado trabalho de cuidar desse povo. Assim, você não precisará ficar sozinho ou fazer tudo isso sozinho. Agora, eu quero que você salte para o versículo 24. Acompanhe. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Ele reuniu 70 líderes do povo e pôs ao redor da tenda. Aí o Senhor desceu na nuvem e falou a ele. Deus tirou uma parte do espírito que tinha dado a Moisés e deu aos 70 líderes. Quando o espírito veio sobre eles, eles começaram a falar alto como profetas, cheios de autoridade. Porém, isso durou pouco tempo. 2 dos 70 líderes ficaram no acampamento e não foram até a tenda, ou seja, eles não atenderam o chamado. Então só tinha ali 68. 2 que eram, a Bíblia chama de Eldade e o outro de Medade. O Espírito veio sobre eles também e eles começaram a falar alto como profetas. Então, na ocasião, um rapaz foi correndo contar que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. Foram contar para Josué, que era o braço direito de Moisés. E Josué, filho de Num, que desde a mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo: Moisés, 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 meu profeta, meu chefe, não deixe que eles façam isso. Mas Moisés respondeu: por que você está enciumado comigo? Está enciumado com eles? Ou preocupado com os meus direitos? Quando eu é que deveria estar? Não se preocupe, eu gostaria era que o Senhor desse o seu espírito a todo o seu povo e fizesse com que todos fossem profetas. Depois Moisés e os 70 líderes do povo voltaram para o acampamento. Irmãos, aqui o Senhor capacitou mais homens para realizar o trabalho com Moisés. Agora, se você entendeu, ótimo. Se não entendeu, numa tentativa de explicar melhor, seria o seguinte. Seria como se a nossa igreja Candelária hoje tivesse de 600 a 1.000 membros. E o pastor Nilmar conversasse com Deus, dizendo ao Senhor que a carga era muito grande, que ele iria precisar de pessoas para ajudá-lo, né? Nós temos muitos diáconos, mas ele iria precisar de pastores para ajudar a atender a população, porque 1.000 pessoas para um pastor somente atender não dava. Então era como se o pastor Nilmar, com uma igreja de 1.000 pessoas, tivesse que ter mais pastores junto com ele para atender as pessoas, porque ele sozinho não ia dar conta de tudo isso, né? Como líder, aí então ele ia colocar outros líderes sob seus cuidados, sob seus auxílios, para também ajudá-lo no atendimento ao povo. E nesse caso aqui, né, do povo de Israel, vai haver um momento público de consagração dos 70, que acontece no centro do acampamento, né? E nós podemos dizer aqui é uma analogia, e eu poderia dizer a você o seguinte, que nós temos aqui um Pentecoste 1.400 anos antes. Como, irmãos? Seguinte, o Espírito, ou seja, o Espírito é espalhado para todos os 70 e todos eles profetizavam. Irmão, o evento é tão poderoso que até 2 anciãos que nós lemos agora, que é Eldade e Medade, eles não compareceram à reunião, mas mesmo lá, na sua cabana onde viviam, eles foram visitados, eles não compareceram, mas a unção é tão poderosa que até eles que não compareceram foram cheios do Espírito lá no meio do acampamento e começaram a profetizar. E Moisés se alegra com isso, né? Porque o verdadeiro líder, ele se alegra com o crescimento dos seus liderados. Moisés diz: aprove o Senhor que todos recebessem o Espírito para profetizar. Ele não teve ciúme porque o outro estava profetizando. Josué, com cuidado, disse, né? Moisés, proíbe que eles façam isso. Mas Moisés disse: não, deixam eles profetizarem também. Irmãos, este episódio ele é tão marcante para a tradição judaica. O número 70 é um número muito, mas muito importante para Israel. Mais tarde vai haver a chamada grande sinagoga composta por 70 anciãos, que depois vai haver 70 homens escolhidos a dedo, que vai traduzir o Antigo Testamento para o grego, numa versão que é chamada de Septuaginta,
porque eram 70 anciãos a fazerem a tradução do Antigo Testamento para o grego, que posteriormente foi traduzido também para nós aqui. E no tempo de Jesus, o Sinédrio, o tribunal judaico lá, era composto por 70 anciãos. Portanto, esse número passa a ser um número-chave para todos os judeus. Agora, como é que Deus vai responder ao povo a questão das suas reclamações por carne? Vamos ver como é que Deus vai atender ao povo? Vamos ver como é que Deus responde? Vamos ver. Versículo 18 diz assim: agora diga ao povo o seguinte: purifiquem-se para amanhã. Vocês vão comer carne. O Senhor ouviu vocês chorando e dizendo que queriam comer carne e que passavam bem lá no Egito. Moisés quis dizer o seguinte: vocês provocaram, vocês irritaram, vocês passaram do limite. Pedir por carne é uma coisa, agora dizer que lá na escravidão vocês estavam melhor do que aqui, aí vocês extrapolaram todos os limites. Por isso o Senhor lhe dará carne e vocês a comerão. E não comerão só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante um mês inteiro, até que saia pelos narizes, ou seja, até que vocês se empanturrem, e vocês ficarão empanturrados, pois vocês rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês. Olha aí, lembrando aqui a palavra da irmã Ivanice. Só o Senhor no meio deles já era suficiente. Mas eles rejeitaram o Senhor, lembrando do passado, da escravidão, pediram carne e ainda acharam que lá estava melhor. E se queixaram, dizendo que nunca deveriam ter saído do Egito. Eita, irmãos, esse espírito de ingratidão aí, isso dói até em mim aqui, hoje. 3.500 anos depois. Moisés disse: estou levando 600 mil homens. Ele falando com Deus. Eu estou levando 600 mil homens, Senhor, e tu dizes que vai dar essa gente carne para comer o mês inteiro? Onde haveria tanta ovelha e vaca para matar, a fim de que todos ficassem satisfeitos? Será que todos os peixes do mar juntos poderiam alimentar essa gente? Porém o Senhor respondeu a Moisés: Moisés, será que eu tenho tão pouco poder? Agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não. Versículo 31. Diz assim: bando de codornas, um bando de codornas, elas caíram no acampamento e em volta, em todas as direções, e uma distância de uns 30 quilômetros, irmãos, uns 30 quilômetros, ou seja, daqui para Olinda, de Candeias para Olinda, uma distância de 30 quilômetros, cobriam o chão em montes de quase metro de altura. Meu Deus do céu! Tu sabe o que é 30 quilômetros com 1 metro de altura de codornizes, de codornas, de carne, e vão dar para alimentar o mundo. O Senhor mandou valendo. Assim, todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte, o povo trabalhou catando codorna. Ninguém juntou menos do que 1 tonelada de codorna para sua família. E espalharam as codornas ao redor do acampamento para secar. Quando ainda havia muita carne para comer, o Senhor ficou aborrecido com o povo e os castigou com uma terrível epidemia. Eu vou explicar isso aqui. Que matou muita gente. Por isso puseram naquele lugar o nome de Kibroth Hattaavah, que quer dizer a sepultura dos desejos, do desejo. Pois ali, irmãos, foram sepultadas pessoas que estavam loucas de vontade de comer carne. Depois, os israelitas foram até Azerote e acamparam ali. O que é que aconteceu aqui? O Senhor mandou carne, mas mandou carne à vontade, além do que podiam pensar. E eles comeram além da conta, muito além da conta. Irmãos, muita glutonaria. Morreram por ingestão exagerada de carne. Comeram sem pensar. O seu organismo não estava preparado para lidar com isso.
Portanto, literalmente, eles morreram pelo desejo, pela sua luxúria, não conseguiram controlar o seu desejo impetuoso de comer carne. Irmãos, andar com Deus não significa que tudo vai ser cor-de-rosa, não. A Bíblia, em lugar algum, garante esse tipo de vida. As dificuldades, as lutas, elas fazem parte da vida. Israel vai errar ao reclamar, sem ter uma atitude de gratidão das maravilhas de Deus. Entendeu? Seria bom que todos nós, cristãos, aprendêssemos todas essas lições, sobretudo aquela do Novo Testamento, que é uma palavra linda que diz assim: em tudo, dai graças. Em tudo dai graças. Que sejamos achados diante do Senhor como um povo bem diferente, irmão, desse povo. Muito bem, meu irmão. O povo, pois, está a caminho de Canaã. Estão quase a chegar. Mas esse acontecimento, chamado murmuração, queixa e ainda olhar para o passado, olhar para trás e ter saudade do velho homem, tudo isso fez a diferença. E que no tempo em que, para chegar à terra, o caminho que duraria 4 dias ou uma semana, passou a ser 40 anos. 40 anos. Mas ainda vai ter percalços pelo caminho. E às vezes os percalços, eles vêm de onde menos se espera. Às vezes o percalço vem de onde menos se espera. Vocês querem saber de onde vai surgir o próximo percalço? Vamos saber? Muito bem. Na próxima semana, na mesma hora, no mesmo canal, Deus vai falar conosco aqui, através da plataforma Facebook, nos trazendo essa novidade para continuar esta aula até a chegada de Canaã. Irmãos, minha gratidão a todos vocês. Minha gratidão a todos vocês que deram audiência a essa escola, que contribuíram com seus comentários, que foram abençoados nesta manhã. E se tiver dúvida, você poderá assistir novamente a essa live, ou se desejar, pode enviar a sua dúvida para o meu telefone Zap, não é? Que é o 98892-8253, 98892-8253, e terei prazer em te responder. Agora, se você gostou da aula, deixa aí o seu like, deixa aí o seu coraçãozinho, deixa aí o seu legal, enfim, deixa a sua participação. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Irmãos, tenha um domingo abençoado, uma manhã abençoada e se prepare para o culto mais tarde. Hoje o culto começa às 15 horas, 3 horas. De acordo com o decreto do governador, nós não podemos realizar o culto à noite, portanto, vamos realizar a partir das 15 horas, tá bom? Se você se inscreveu, participa. Se não, assista online também, assim como eu vou assistir. Que Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo domingo, querendo Deus.